iniciar um novo projeto para criação de um sistema de login. Vou criar aqui o projeto. Ele vai ser, na hora de criar, a gente vai criar o primeiro template, que vai ser um empty activity. Vou colocar next. O nome da aplicação vai ser, vou colocar só sistema. Em Java, aqui eu posso escolher qual é a API que eu vou utilizar. Eu vou tentar utilizar aqui a Lollipop, ó, pega 94% das pessoas, Marshmallow 84%. Então, a partir do Marshmallow, eu vou usar a API 23, então, para ele programar a partir do Marshmallow. Vamos clicar em Finish. Ele vai criar todas as nossas aplicações. Aqui a gente já está criado aqui, ó, todas nossas pastas. Eu já tenho um main activity. Essa tela principal eu vou utilizar como uma tela intermediária. Ela vai ter dois links nessa tela, um para a gente clicar e ir para a tela de login e o outro para ir para a tela de cadastro. Eu vou precisar também de mais 3 activities, todas elas como empty activity. Uma delas eu vou chamar de login activity. Uma outra empty activity. Vou criar uma nova activity, empty activity, chamada de cadastro activity. E uma terceira e última vai ser a nossa tela inicial da nossa aplicação. Depois que o usuário fizer login na aplicação, ele vai ir para a tela principal activity. Vou finalizar. Aqui nós temos todas as nossas interfaces prontas. Desculpe, todas as nossas activities prontas. Agora nós vamos trabalhar nas interfaces de cada uma delas. Então vou aqui em Res, Layout. Eu vou começar pela Main Activity. É a tela inicial. Aqui ela tem só um Hello World. Eu vou deletar esse Hello World dessa tela. Vou utilizar o Constraint Layout. Nessa tela, o que eu vou querer? A primeira coisa que eu quero é uma imagem view, que vai ser equivalente ao logo da nossa aplicação. A gente pode escolher qualquer coisa aqui. Eu vou escolher como logo da aplicação esse avatar aqui mesmo como logo da aplicação. Clicar no OK. Está ali o avatar. Eu vou aqui, quando a gente está utilizando o Constraint Layout, ele sempre se baseia sobre os objetos que estão à sua volta. Então eu vou dizer que essa imagem ela vai estar relacionada com o topo da página e ele vai ter 32 dps de distância do topo da página. Aqui eu vou colocar para ela se relacionar com os dois lados da página também, para que ela fique centralizada. Então ela vai ficar na distância igual entre os dois lados da página, centralizado. Para baixo eu não vou colocar nada, porque a gente vai colocar outros itens ali para baixo. Eu vou colocar então aqui o meu primeiro botão. Esse botão eu vou chamar ele de BT Logar. É o botão Logar. O texto dele vai ser Logar. A relação dele vai estar em relação à imagem de cima, então eu vou dizer que ele está 32 pixels da imagem de cima, e eu vou fazer ele ficar centralizado aqui também em relação à página. Para que eu quero deixar esse botão um pouquinho maior, eu quero que ele preencha todo o espaço disponível aqui. Então a gente clica aqui nessas setinhas, ó, até ele ficar com a opção Match Content.
que é ocupar todo o espaço que tem disponível para ele nas laterais aqui. Só vou dar uns 8 dp em cada lado para ele não ficar grudado no canto, ele vai dar uma bordinha lá do canto. Bom, vou colocar o nosso outro botão. Esse outro botão eu vou chamar de BT cadastrar. O botão BT cadastrar, ele vai ter como texto cadastrar e vai levar o nosso botão para a tela de cadastro. Se eu fazer a mesma coisa, ele vai se relacionar ao botão de cima. Vou dar só um 8 pixels de diferença de um para o outro e ele vai se relacionar com as partes laterais, sendo que eu quero que ele preencha todo o espaço possível e fique só 8 dp de distância da borda. Eu ainda poderia, por exemplo, relacionar ele à parte de baixo, daí ele vai dar um espaçamento em relação à parte de baixo, mas neste momento não é o que eu quero. Então, aqui está a minha primeira interface Activity Main. Agora eu vou para a interface Activity Login. Interface Activity Login, ela vai ser bem parecida. Eu vou colocar aqui primeiro uma imagem view, que é o meu mesmo logo da minha aplicação. Vou fazer as mesmas coisas que eu fiz na tela anterior. Vou dar um espaçamento superior e 2 espaçamentos laterais. Aqui eu vou colocar no superior 32 dp. Daí vai ficar a minha imagem ali. Aqui agora, em vez de eu ter um botão, eu vou ter text. Então eu tenho que ter um e-mail, porque o meu login vai utilizar e-mail. Eu vou relacionar esse e-mail à imagem superior e vou relacionar as laterais também. Aqui eu também vou fazer o mesmo esquema dele completar todo o espaçamento possível, só deixando 8 dp de distância das bordas. E aqui no superior eu vou deixar ele 32 dp em relação à imagem superior. Eu também preciso encontrar aqui nos atributos a opção Hint. Essa opção aqui, que é onde eu coloco o texto que vai ter dentro desse campo. E-mail. Esse texto, ele é um texto apenas visual. Quando a gente clicar, ele vai sumir para dar a opção de eu escrever o e-mail. Eu também tenho que dar um nome para esse edit text. Então, o nome desse edit text aqui no ID vai ser edit text e-mail. Agora eu vou colocar um outro que vai ser o password. Eu vou colocar em relação ao superior e em relação às laterais. Vou dar um espaçamento entre o superior de 8 dp e nas laterais também vou acompanhar os mesmos 8 dps, sendo que nas laterais ele vai utilizar todo o espaço delimitado. A mesma coisa eu vou fazer com esse campo password. Vou procurar aqui o hint e vou colocar senha. É o campo de senha. Agora eu preciso de um botão. Esse botão ele vai ficar aqui. Vai estar relacionado ao campo senha e também às laterais. Eu vou dar um nome para esse botão. Esse botão vai se chamar BT logar também. Ele diz que o BT logar já existe. Se eu quero manter esse nome, eu quero colocar outro nome, eu vou manter. E aqui eu vou dar o nome dele para logar. Esse botão aqui eu vou dar 8 eu vou fazer 16 de distância dos campos de texto
e 8 de cada lado, sendo que eu quero que ele preencha todo o espaçamento. Tá pronto aqui então nosso botão. Agora eu vou para a próxima tela, que é a tela de cadastro. Na tela de cadastro eu vou adicionar a mesma imagem view. Vou colocar aqui as bordas superior e as laterais, dizendo que eu tenho 32 na superior e as laterais ela só vai centralizar, e vou colocar todos os campos que eu preciso. Neste caso aqui eu vou usar um plain text. Eu vou apagar o que diz aqui em text, porque é o que está escrito efetivamente, eu não preciso disso. Nesse plain text eu vou colocar ele em relação à imagem superior e em relação às laterais. Vou colocar 16, vou colocar 32 em relação à imagem e 8 de cada lado, sendo que ele tem que complementar todo o espaço delimitado. Aqui nesse campo eu vou colocar ali o hint dele como sendo nome, para o usuário digitar o seu nome. Vou colocar um campo e-mail. Aqui no hint eu vou escrever e-mail. Vou dizer que ele está a 8 de cima e 8 de cada lado, sendo que ele vai usar todo o espaço disponível. Vou colocar mais um campo password. Vou fazer as mesmas configurações. Lateral, superior. 8 superior, 8 lateral. E comprimir toda a tela. A mesma coisa eu vou colocar no hint para esse campo, senha. E agora eu tenho que dar nome para esses campos, ó. Então aqui ó, é o ET nome. ET nome. ET e-mail. E o ET senha. Aqui eu já coloquei. Eu vou colocar uma outra opção aqui dentro, que é a opção de switch. Esse switch aqui eu vou nomear ele como S professor. Ele é o S professor. Eu vou colocar ele 8 pixels do superior e eu vou colocar ele 8 pixels dessa borda lateral. Eu não vou deixar ele na borda esquerda, porque eu quero que ele fique nesse cantinho mesmo, para dar essa opção. Aqui onde diz text, eu tenho que colocar a opção professor. Pronto, vai ficar o logo da aplicação, nome, e-mail, senha, e para marcar se ele é professor ou não. Se eu quiser colocar outros dados para esse usuário, posso colocar telefone, endereço, o que eu precisar. É só eu criando mais campos aqui. Eu vou colocar um botão de logar aqui que ainda não tem. Esse botão vai se referenciar a este item aqui. Eu vou colocar 16 dp de distância. Vou fazer com que ele fique ligado às bordas laterais, que ele ocupe todo o espaço disponível, sendo que ele vai ter 8 dp das bordas completas. O nome desse botão vai ser cadastrar, e ele vai ser o BT cadastrar. Vou refatorar e continuar. Pronto, eu tenho então o botão cadastrar, tem o botão logar aqui, tem o botão cadastrar aqui, então tá minhas 3 interfaces prontas.
A última interface, que é a principal, por enquanto eu vou deixar ela vazia. Ela é uma interface, no caso, a ordem de navegação desse sistema vai ser a seguinte: o usuário vai chegar nessa tela, ele vai escolher entre se logar e cadastrar. Se ele se logar, ele vai para essa tela e vai fazer o login. Se ele clicar em cadastrar, ele vai para essa tela e vai realizar o seu cadastro. Tá? Então, é essa a ordem de navegação dos meus menus. Então, os menus já estão prontos. Depois de logar ou cadastrar, ele vai para a principal e daí a gente vai trabalhar em outras aulas. Vamos voltar lá então para a tela Main Activity. A tela Main Activity é onde a gente vai... essa primeira tela aqui. Então, a gente só vai utilizar esses dois botões, ou logar ou cadastrar. Então, Main Activity. Eu vou inicialmente aqui importar os botões que eu criei lá, né? Então, é Private, Button, BT Logar. Vou importar a biblioteca do Button. Private, Button, BT Cadastrar. Aqui dentro, depois do onCreate, eu vou colocar aqui que o BT Logar é igual find view by id r.id.bt logar. E o BT Cadastrar é igual ao find view by id r.id.bt cadastrar. Eu tenho meus dois botões importados. Agora eu vou dizer que se eu clicar no BT Logar, eu vou criar um set onClick listener e o onClick listener. Então, se ele clicar no botão BT Logar, ele vai executar o que está aqui dentro do onClick. Eu vou criar uma função aqui, tela logar. Então, caso ele clique nesse botão, ele vai executar a função tela logar. Notem que ela está vermelha porque ela ainda não existe, então eu tenho que criar ela. Clico aqui, criar método e criar método no Main Activity. Ela foi criada aqui embaixo. Aqui dentro, eu vou dizer que quando então o cara clicar no BT Logar, ele executa esse método que executa o seguinte comando: start activity new intent, está criando uma nova intenção em relação ao main activity para ir para o login activity.class. Então aqui ele está executando esse start activity abrindo a tela login activity. Então ele sai do this e vai para o login activity. Vou fazer a mesma coisa para o BT cadastrar. No BT cadastrar, eu vou criar um set onClick listener, new onClick listener. A gente só clica aqui no método e ele já cria todo o código para a gente. E aqui eu vou colocar tela cadastrar. Criei o método, vou criar ele aqui no Main Activity, ele está aqui. E eu vou criar Start Activity, New Intent, e aqui eu vou colocar o próprio this e o cadastro.class. Cadastro activity.class. Então, essa primeira activity está pronta, essa primeira código da activity está pronto praticamente. Então simplesmente o usuário vai entrar e vai tentar entrar na tela de logar ou na tela de cadastrar. Vamos agora para a próxima tela, que para nós é a tela cadastro. A tela cadastro, por que eu vou fazer a tela cadastro antes de logar? Porque para mim poder logar, eu tenho que estar cadastrado. Então aqui dentro a gente tem que primeiro criar todos os itens da nossa interface. Então eu vou ter que criar aqui private
edit text, et nome, edit texto do nome, private edit text et email, private edit text et senha, private switch S professor. São todos os itens da minha interface, né? Além do botão. Private botão BT cadastrar. Tem que importar o botão aqui. Tudo completinho. Bom, agora eu vou ter que, dentro do onCreate, eu vou ter que receber todos eles. Et nome. É igual ao find, view by id, r.id.et nome. Et email. É igual ao find, view by id, r.id.et email. Et senha é igual a find, view by id, r.id.et senha. Senha. S professor é igual a find, view by id, r.id.s professor. E bt cadastrar igual a find, view by id, r.id.pt cadastrar. Então tá todos os meus itens aqui criados. No caso eu estou recebendo eles e estou pegando a parte importante deles. Aqui agora eu vou dizer que bt cadastrar .set onClick listener new onClick listener. Ele vai criar, então quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai executar alguma coisa. Eu vou criar uma função aqui, então, que é recuperar dados. Essa função vai receber os dados que estão preenchidos nesse formulário. Vai recuperar os dados. Bom, aqui tem uma coisa importante. Como o Authentication do Firebase, ele só recebe o e-mail e a senha, eu preciso de algum outro instrumento para receber os outros dados. Então eu vou criar, dentro do meu sistema aqui, uma nova package. Vou chamar isso de package de modelo. Dentro desse package de modelo, eu vou criar uma nova Java Class. Essa Java Class vai se chamar usuário, sem acento. Dentro desse usuário, nós vamos criar os nossos dados. Então, private string nome, private string email, private string da senha, private string private boolean professor. Private string
Criei todos, criei todos os dados. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou em Generate e vou gerar todos os getters e setters. Seleciono tudo e OK. Daí ele vai criar o getID, o setID, getNome, setNome, getEmail, setEmail e assim sucessivamente. Pronto o meu modelo, então vou voltar lá para o meu cadastro Activity. Aqui no recuperar dados, então, a primeira coisa que a gente vai testar é, eu vou fazer o seguinte, se et nome ponto get text ponto do string for igual a vazio, ou então, se o nome, se o ET e-mail ou se o ET senha for igual a vazio, eu vou mandar um toast.makeText você deve preencher todos os dados. Senão, ele recupera os dados e cria o usuário. O é igual a new usuário importei o usuário, daí eu vou colocar o ponto set nome é igual a et nome ponto get text ponto toString, o ponto set e-mail é igual a et e-mail ponto get text ponto toString, o ponto set senha et senha ponto getText ponto toString e o ponto set professor igual a sProfessor ponto getShowText. Recebe todos os dados, cria o usuário. Bom, então agora que a gente já tem o nosso usuário com todos os dados criados, a gente precisa criar o login de usuário no nosso Firebase, no Authentication do Firebase. Para isso, primeiro a gente tem que fazer a conexão do nosso projeto com o Firebase. Então aqui a gente vai clicar em Tools, vai em Firebase. Nessa última atualização do Firebase, o Authentication ele dá opções aqui para autenticar pelo Google, pelo Facebook ou uma autenticação customizada. Eu vou utilizar só para o início aqui a autenticação pelo Google. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar o nosso projeto ao Firebase. Isso aqui é uma parte importante que é a seguinte: nós temos que estar conectados com uma conta particular aqui no Google. Então aqui nesse ícone aqui você tem que estar conectado
com a conta particular de vocês. Não pode ser uma conta institucional, tá? Senão ele não vai entrar no local correto. Bom, aqui eu vou clicar em criar um projeto. Ele já vai puxar automaticamente o nome do projeto lá do próprio Android Studio. Eu vou clicar em continuar. Aqui a gente deixa ativado essas ferramentas, continuar. Aqui também a gente deixa como está. Nós vamos clicar aqui em localização e colocar Brasil. E a gente tem que aceitar os termos e criar o projeto. Ele já vai criar o projeto automaticamente e já vai se conectar ao Android Studio para colocar todas as configurações do projeto do Firebase no Android Studio. Aqui ele já disse que está pronto, a gente clica em continuar. Vai abrir aqui o nosso projeto e ao mesmo tempo que abre essa interface aqui para que seja enviados os dados do Firebase para o Android Studio. Vou clicar em conectar, ele já vai se conectar automaticamente e a gente pode ver que apareceu aqui conectado. O próximo passo é clicar aqui em ADD Firebase Authentication SDK. Vou clicar, ele vai adicionar as classes que ele necessita. A gente clica aceita. Quando a gente aceita, pessoal, ele vai baixar algumas bibliotecas que são necessárias para o Authentication. Daí eu já fechei aqui o assistente ao lado e a gente vai começar a trabalhar com o código para criar o usuário. Próximo código, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, aqui nessa interface do cadastro, nós temos que criar um private Firebase Out. E a gente vai chamar de mout. Aqui, logo que cria, a gente vai fazer o seguinte: mout é igual a Firebase out.getInstance. Feito isso, a gente tem já uma instância do Firebase Authentication, ele não está autenticado ainda. E aqui a gente vai fazer o seguinte: depois que a gente recuperar os dados, recuperamos os dados do usuário, esse usuário ele ficou aqui, aqui dentro só dessa função, então eu vou pegar esse usuário e vou criar ele lá em cima como privado. Private usuário 1. E aqui embaixo eu só vou utilizar o usuário, não vou replicá-lo, só vou utilizá-lo, só vou inserir os dados nele. Depois que a gente tem os dados do usuário, a gente aqui na função public onClick eu recuperei os dados e agora, depois de recuperar os dados, a gente vai criar uma nova função que é criar login. Então ele vai criar o login. Essa função a gente vai criar esse método no cadastro activity. Ele vai ser criado aqui embaixo e aqui vai colocar o mout.create user com e-mail e password. Vou colocar um ponto get email para pegar o e-mail que eu cadastrei e vou pegar o ponto get senha para pegar a senha que eu cadastrei. Aqui a gente vai adicionar, eu vou dar um enter aqui para adicionar a linha de baixo, add onCompleteListener, this, vírgula, new
com completo listener. Ele vai preencher automaticamente para mim. Eu vou colocar aqui se task ponto isso se deu certo, ele faz alguma coisa, se não, ele faz outra. Eu vou colocar uma vírgula, um ponto e vírgula para encerrar o comando. E aqui dentro a gente realiza, aqui dentro, se ele realizou o cadastro completo, a gente vai fazer uma coisa, se não, a gente faz outra. Geralmente aqui eu só vou dar um toast.makeText. Vou colocar aqui, aqui é o contexto, this, aqui é a mensagem, erro ao criar um login, e a duração, que é toast length short, pode ser ponto show. Então, caso dê alguma coisa errada, ele vai imprimir. Aqui só faltou uma coisa, eu tenho que colocar cadastro activity.this, tá? Porque eu estou dentro da minha aplicação, ele tem que saber para onde ele vai mandar esse toast. E aqui, aqui nesse outro item, a gente vai abrir a tela. Então, vou colocar aqui Start Activity Intent New Intent this, vírgula, principal activity.class. Aqui eu tenho que colocar, como eu estou dentro de uma função, eu tenho que colocar o cadastro activity.this. Feito isso, então, ó, se ele criar o meu login, ele vai abrir a tela principal. Se ele não criar, ele vai mandar uma mensagem dizendo que deu erro ao criar o meu login. Vamos testar aqui, ver se está funcionando. Antes que ele retorne, antes que ele realize o sistema de login, eu vou acessar lá o Firebase, que a gente esqueceu de um detalhe lá no console do Firebase. No console do Firebase, a gente clica em Sistema. Aí depois a gente vai em Authentication. E aqui em Singin Method, a gente tem que ativar o e-mail e senha. Clicando aqui no editar, ativar e salva, e a gente já vai estar ativando o e-mail e senha para o Firebase. Um teste aqui, eu vou reiniciar aqui a aplicação. Vamos ver o que está acontecendo. Ele rodou novamente a aplicação. Aqui eu vou clicar em cadastrar, porque é só o sistema que eu já realizei. Aqui a gente vai colocar um nome. Uma senha e vou marcar aqui a professor cadastrar. Aqui ele já passou direto para a tela desse sistema, a tela principal, então quer dizer que ele a princípio fez tudo correto. Vamos voltar lá no Authentication, vamos ver os usuários que estão cadastrados. Está aqui o usuário que eu acabei de cadastrar. Bom, eu vou precisar desse UID aqui para colocar no meu usuário, então eu vou, antes de tudo, lá no meu código, eu tenho que fazer com que eu capture esse UID aqui. Vamos lá. Então aqui, antes de abrir a Activity, a gente vai pegar
Eu vou criar o método u.salvar-dados, que ele vai ser criado lá no modelo usuário. Aqui no modelo usuário, eu criei o método salvar dados. Esse método aqui vai ser utilizado no futuro para salvar os dados no database. Então, no database, quando a gente for salvar esses dados do usuário no database, então eu vou ter o nome, e-mail, a senha, se ele é professor ou não, e aqui eu vou ter o ID dele, que vai ser de acordo com o ID que foi cadastrado ali na aplicação. Bom, vamos para o próximo passo agora, que é a questão de fazer o login. Para fazer o login, a gente também tem que nós temos que colocar aqui todos os campos. Eu vou copiar lá do cadastro os campos que eles já são utilizados já tem os mesmos nomes, né? Então aqui eu tenho este aqui, esse aqui. Eu tenho esses dados aqui. Vou colocar aqui no login. Eu tenho o e-mail e a senha. Esse professor não precisa. Ele é só na hora do cadastro. O botão não é botão cadastrar, é botão logar, BT logar. E o mout é a autenticação. Aqui eu vou criar mout é igual ao firebase out.get instance, para pegar uma instância. E depois eu vou dizer que eu preciso também pegar esses valores aqui. Eu vou copiar lá do cadastro também. Esses 3 aqui. Só preciso tirar o S-professor, que ele não existe. O botão cadastrar é BT logar. E aqui também é BT logar. Feito isso, a gente vai realizar aqui o BT logar ponto set complete listener, new complete listener. Se ele clicar, eu vou receber dados. Vou criar esse método. Para receber os dados, a gente vai
nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar o usuário aqui também, private usuário 1, o ponto get email vai ser o et email.getText.toString e o ponto get senha vai ser o et senha.getText.toString. Peguei os dados e agora com get é 7. Por isso que eu estou dando erro. Eu setei a senha e o e-mail do usuário e aqui a gente vai fazer o login. O login a gente vai utilizar o mout. Ponto. Aqui a gente consegue no Firebase Out aqui, ó, no Assistance, eu consigo ver aqui mais informações e eu tenho a documentação do Authentication. Nós vamos mexer em Android, então aqui no Android, primeiros passos é onde a gente realiza a autenticação. Daí aqui tem criar, verificar o estado da autenticação, aqui eu estou verificando, tem a parte de inicializar, verificar se já está conectado no momento, criar logins novos de usuário, aqui está a parte de criação de logins novos, e aqui logins de usuários existentes é para verificar se o usuário está logado ou não. Então eu vou pegar esse código, vou pegar aquele código dali, e aqui a gente vai receber os dados. Depois eu vou fazer um outro método que é logar. Esse método eu vou criar ele aqui no login e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aquele código lá que eu copiei. Eu preciso do e-mail, então eu vou colocar o ponto get email e eu preciso do password, o ponto get senha. Aqui é só importar. Importo a classe. Tem que importar. Deu certo. Esse aqui eu não preciso. Vou colocar o Firebase. Isso aqui não vai precisar. Também não vai precisar, só log. Se deu errado, ele vai dar a mensagem. Ele vai dar a mensagem, pode dar a mensagem nessa própria tela, então eu vou in activity.dis, a autenticação falhou, pode colocar em português, autenticação falhou. E aqui tudo completo. Então, feito o login, aqui ele pega o usuário e pode abrir a página que a gente quer. Start Activity Intent, New Intent, Login Activity.this, vírgula, principal activity.class. Então, se deu certo, ele entra, se não, ele não entra.
Aqui está pegando os dados do usuário. Daí se tiver logado, ele já vai guardar os dados do usuário. Dá play aqui, vamos ver o que acontece. Vou clicar em logar agora. Vou colocar um e-mail que não existe. Se eu tentar logar, ele deveria mostrar aqui para mim um post dizendo que está incorreto. Não apareceu. Depois a gente tenta melhorar. Vou colocar agora no e-mail correto. Vou tentar logar. Ele não está logando. Vamos verificar por que ele não está logando. Aparentemente não está tendo erros. Vamos ver se o botão logar aqui está correto. No Activity Login, nós temos um botão logar, que é o BT logar. Botão logar, que é o BT logar. Encontrei aqui o erro. O erro está aqui na interface de login. ET senha aqui. Deveria estar correto aqui. Vamos colocar o projeto a rodar novamente. Logar. Vou primeiro colocar um valor qualquer. Tentar logar. Ele deu um problema aqui no aplicativo. Vamos ver o que vai dar se eu tentar acertar. Ele está dando alguns erros. Vamos ver quais são os erros. Falta fazer o seguinte: igual a usuário. Talvez vamos tocar novamente.
Está conseguindo logar. Vou colocar um número diferente aqui. Está dizendo que a autenticação falhou. Então, a aplicação está funcionando corretamente.